Bem-vindos ao Artigo 2º, um programa de debate, sem filtros e sem moderação, sobre a atualidade política. Este programa é uma oportunidade de discutir ideias, confrontar pontos de vista e, claro, encontrar consensos. Sem intermediários, vamos diretos ao que interessa. Eu sou a Ana Catarina Mendes, deputada do Partido Socialista. Eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada do PSD, e este programa está dividido em 3 partes. Uma parte em que estamos em profundo desacordo, outra em que podemos tentar um consenso e uma outra em que concordamos. É precisamente por isso que teremos sempre 3 momentos. O momento vermelho, o momento amarelo e o momento verde. O vermelho simboliza o nosso desacordo, o amarelo representa aquele espaço onde talvez consigamos encontrar um consenso e o verde, o tema onde estamos em sintonia. Este programa vai ter uma periodicidade mensal e está associado à sessão plenária de Estrasburgo. Também vamos ter mais novidades nos próximos episódios. Com este programa queremos demonstrar que visões diferentes da política podem dialogar, podem encontrar soluções moderadas, sem radicalismos, sem extremismos e que sim permitam melhorar a vida dos portugueses. É isso. E vamos sem dos cidadãos europeus. É isso mesmo. E sem mais delongas, Ana, és tu a apresentar este primeiro tema. Bom, hoje, como não podia deixar de ser, o nosso tema vermelho é mesmo o tema sobre a escolha da Comissária Europeia, Maria Luís Albuquerque, que do meu ponto de vista, e é onde nós vamos estar completamente em desacordo, que do meu ponto de vista me deixa preocupações para o futuro daquilo que possam ser os próximos 5 anos desta Comissão Europeia. Em primeiro lugar, porque do meu ponto de vista Maria Luísa Albuquerque, e aliás não tem passado despercebido na imprensa internacional, demonstrou na época da privatização da TAP a sua completa incapacidade para gerir um negócio desta dimensão, que penalizou de sobremaneira aquilo que foram os custos para a companhia aérea ao tempo, e por isso este é um dossiê que tem que ser explicado aqui nas audições que Maria Luísa Albuquerque terá. Mostrou no passado uma incapacidade, do meu ponto de vista, de gerir os mercados de capitais, que de resto disse na Academia do PSD, que gostaria, na Universidade de Verão do PSD, que gostaria de ficar com esse pelouro, mas eu lembro-me bem de como em 2015 ficou o sistema financeiro. Fosse a pré-privatização da Caixa Geral de Depósitos, que hoje, tendo-se mantido pública, gera lucros, fosse a resolução inconsciente que foi feita e que lesou muitas pessoas do BES, fosse a situação financeira caótica do Banif. E por último, eu julgo que vale a pena sempre lembrar o que foram os swaps e o dossiê dos swaps, já muita gente não se lembrará, mas que revelou uma manifesta incapacidade técnica de lidar com uma coisa que também trouxe prejuízos para muitos. Eu não resisto neste momento a lembrar que, muito recentemente, Maria Luísa Albuquerque apresentou o livro de um deputado do Chega, Mita Ribeiro, que é uma homenagem a Trump. Não deixa de ser extraordinário que nos tempos em que nós temos que ter uma Europa com mais democracia, uma Europa mais social e mais humanista, esta seja a escolha do governo português. Eu acho que compreendo, não compreendo, mas estamos mesmo em desacordo, é mesmo. Mas eu acho que, antes de começar, eu gostava de fazer aqui um apontamento prévio, e já que este é o nosso espaço de diálogo, sobre o seguinte: para mim, entristece-me de alguma forma que ver a discrepância, o contraste entre a posição, diria, mais institucionalista que normalmente e que sempre o PSD tem comparativamente ao PS neste tipo de nomeações supranacionais. Refiro-me especificamente ao caso de António Costa, teve o apoio inequívoco do governo, do PSD, de todos nós, enfim, do primeiro-ministro em particular. Mas mesmo no passado eu recordo que há 5 anos Elisa Ferreira foi nomeada e o PSD mostrou, enfim, o seu acordo, o seu apoio àquela que tinha sido a escolha natural do governo em funções. E, portanto, num momento em que temos alguém que tem uma grande capacidade técnica, e aqui, porventura, onde estamos mesmo em desacordo, foi uma pessoa que conseguiu levar o país
a uma saída limpa. Portanto, quando falamos do período da Troika, eu também acho que é importante recuperar aquilo que levou ao período da Troika. E eu recordo-me muito bem, eu estava na faculdade, passei por momentos também difíceis com os meus pais, que também foram afetados por esses momentos, e foram momentos que tiveram vários PECs, o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3, e na altura sob a governação de José Sócrates, e que depois levou àquele momento e àquele período de ajustamento financeiro. E Maria Luísa Albuquerque conseguiu a proeza de garantir que Portugal poderia novamente entrar numa trajetória de crescimento depois do grande embate que foi a quase bancarrota. E, portanto, governou no governo de Passos Coelho sob um memorando de entendimento que tinha sido assinado pelo anterior secretário-geral do PS. Não, eu só queria dar aqui duas últimas notas finais sobre a Maria Luís. A Maria Luís, de facto, tem uma grande competência técnica, tem uma grande competência académica, política, enquanto deputada da Assembleia da República, mas, claro, também enquanto secretária de Estado e ministra das Finanças, e tem características que eu acho que são relevantes para este momento da política nacional e internacional que atravessamos. Estabilidade e ponderação, e creio que em tempos de incerteza esses são atributos que não são negligenciáveis. E, para terminar, não esquecer o facto de ser uma mulher. E se não fosse por imperativo de Ursula von der Leyen, provavelmente havia a tentação de mais governos nacionais terem colocado mais homens e menos mulheres nesta comissão. Eu creio que isso também é muito relevante, porque significa que temos uma mulher com capacidade, com visão e com capacidade de entrega, e eu acho que é esse, com dedicação, que executará o seu mandato. E, portanto, eu estou em profundo desacordo, estamos nesta matéria. Rebater. Em primeiro lugar, vamos aos pontos sobre o apoio a personalidades para cargos internacionais. O segundo mandato de Durão Barroso teve o voto dos socialistas portugueses no Parlamento Europeu e, por isso, não tem a ver com a questão de partido. Em segundo lugar, não é inteiramente verdade que Maria Luísa Albuquerque tenha sido conhecida pela sua previsibilidade. E não foi pela sua previsibilidade, eu lembro bem os orçamentos retificativos, lembro bem o não nos esquecermos de como foram negociados os cortes das pensões aqui em Bruxelas, e lembro-me bem do que foi preciso fazer para sairmos do procedimento de déficit excessivo quando chegámos ao governo. E por isso, para já não falar de todos os outros pontos que falei, a minha questão não tem a ver com ser mulher ou não ser mulher. Eu valorizo sobremaneira e acho que Ursula von der Leyen, aliás, é um outro atributo. Acho, aliás, que Ursula von der Leyen adia a apresentação do seu colégio de comissários precisamente para encontrar espaço para que mais governos possam substituir as designações de homens por mulheres. E acho que é um princípio que devemos assumir e que devemos lutar por esta igualdade de género. Mas isso não me evita de pensar que o próximo colégio de comissários que se sentar na Comissão Europeia vai definir os próximos 5 anos da União Europeia. Eu sei como Maria Luísa Albuquerque se posicionou na gestão de outras crises. Sei como foram as opções de cortar salários. Deixa-me só dizer uma coisa. Fico muito preocupada. Mas quando falamos do corte de salários, não foi Maria Luísa. Tem a ver com o memorando que foi negociado por José Sócrates com o PST. Devo dizer, mas foi liderado, foi executado, foi assinado pelo governo de José Sócrates e do PS, foi executado pelo governo de Pedro Passos Coelho. Toda a gente se lembra disto e todos nós nos lembramos que foram muito além da Troika. Maria Luísa Albuquerque começou como secretária de Estado, era ministra das Finanças, fazia parte do coletivo, eu só queria dizer e, portanto, também fez parte dessa escolha. A minha preocupação é a escolha dos próximos anos. Eu acho que é relevante nós podermos debater sobre o passado, mas aquilo que eu acho são os resultados. E os resultados foram uma saída limpa e a possibilidade de Portugal conseguir crescer economicamente, ainda que de forma tímida. Passemos a outro tema, porque nós nunca nos vamos entender sobre o que é a saída limpa. É verdade, mas era só... um procedimento de déficit excessivo. Eu julgo que vale a pena continuarmos agora para
o semáforo amarelo. Está bem, mas só um último apontamento. Eu acho que é importante nós falarmos sobre estes temas do passado, mas também não minorar a figura que temos, que é uma pessoa que vai representar Portugal. Portanto, vai representar Portugal. E vai ter a oportunidade de se explicar sobre temas que tu estavas aqui a trazer à nossa para mesa falar do futuro e para te responder, sim. O que eu espero é que Maria Luísa Albuquerque, que considerou que era aritmeticamente impossível a receita para as contas públicas que o Partido Socialista apresentou com António Costa e Mário Centeno, eu espero que 8 anos devolvidos, os próximos 5 anos, possa ter uma visão diferente sobre a Europa, é isso que eu espero. E que, como portuguesa, desejo sempre que os nossos nos representem da melhor forma possível, e representar da melhor forma possível neste ponto é perceber que a Europa está num momento crucial, onde é preciso defender a democracia e defender as respostas que as pessoas precisam todos os dias, que não sejam cortes nas pensões ou nos salários. E Maria Luísa Albuquerque, como uma democrata e como uma pessoa com preocupação pelo futuro... Cá estaremos. Trará o tema amarelo é introduzido por ti. Exatamente. Muito mais fácil. O Orçamento do Estado para 2025. Vamos ver se não fica vermelho. Que tem estado, enfim, tem havido aqui algumas hesitações, mas eu destacava o seguinte: tem havido uma grande abertura da parte do PSD e da parte do Governo para a negociação que tem que ser feita. É muito importante que essa negociação chegue a bom porto, sob pena de pormos em causa aqueles que foram os acordos firmados, seja com as forças de segurança, com a administração pública, com os professores, com os profissionais de saúde. E, portanto, eu acho que Portugal, neste momento, precisa de uma certa estabilidade que a aprovação do Orçamento do Estado pode configurar para os próximos anos. E próximos anos, em particular no próximo ano, porque temos o horizonte de 2026, a execução do PRR, e só poderemos consolidar ou executar o PRR com estabilidade política e agora mais recentemente o secretário-geral do PS já veio dar uma linha mais concordante com uma eventual aprovação, mas eu acho que é importante este espaço de diálogo, como a nossa conversa aqui, mas que se traduza depois na ação política. E, portanto, eu acho que era mesmo relevante que conseguíssemos, que Portugal conseguisse essa aprovação, e é uma segurança para os portugueses. Eu tendo a concordar contigo, e por isso este é o semáforo amarelo, que nos manda a ter prudência e que defendamos o país naquilo que são as expectativas que as pessoas têm. Eu acho que as pessoas têm mesmo a expectativa de uma estabilidade política. Acho mesmo que é preciso não desbaratar a almofada financeira que ficou no orçamento que está agora em execução, do orçamento de 2024, e há sinais que a mim me soam os alarmes de preocupação quanto àquilo que pode vir a ser um derrapar das contas públicas. E por isso eu julgo que estes dias demonstram que o Governo finalmente, depois de muita insistência e de muito tempo, entregou o documento com as contas, com a sua previsão. Mas, mais uma vez, depois de muito tempo, o que se esperava era previsibilidade, e essa previsibilidade gerou e ao invés dessa previsibilidade nós tivemos uma incerteza. Tivemos uma incerteza do meu ponto de vista porque tão depressa se prevê uma despesa de 4%, como se vê um aumento da despesa de 4%, como se prevê uma despesa de 20%. Tão depressa os professores deslocados para as escolas que têm necessidades têm um suplemento de 300 euros, como esta semana já têm um suplemento, afinal é de 450 euros. Eu estou a dar dois exemplos. Mas és a favor de... Não, sou a favor. Se puder acomodar mais... Eu sou completamente a favor. Agora, o que eu acho que falta nestas negociações é qual é a visão estratégica e quais são as bandeiras que o Governo de facto quer e que o PS quer. Do meu ponto de vista, o PS tem sido muito claro. Não quero um IRS que penaliza aqueles jovens que mais ganham, em detrimento dos outros. Não quero uma baixa do IRC, precisamente pelas receitas que o IRC tiveram este ano. Mas do meu ponto de vista, o que era preciso que nós estivéssemos a conversar nestas mesas de negociações é como é que nós, depois de António Guterres ter lançado a necessidade de melhores qualificações dos portugueses, de que tu és beneficiária, eu já estava na faculdade, mas de que tu foste uma
beneficiária e a tua geração, como é que nós hoje conseguimos responder a essas qualificações que os nossos jovens têm com melhores salários? E nós estávamos a fazer esta rota. E, portanto, para mim, Ana Catarina, era muito mais... Ainda que, a meu ver, é insuficiente e, portanto, estas medidas que o Governo apresenta são para alavancar... Por isso é que eu acho que valia mais que nós tivéssemos uma estratégia salarial forte, que é despesa estrutural, que é despesa permanente, do que estarmos aqui a pôr pensos rápidos em alguns problemas que precisam de ser resolvidos. E por isso, eu não sei, com o dinheiro todo, recentemente saíram números de que já estão comprometidos para o orçamento de 2025 5 mil milhões de euros. A minha pergunta é, depois das contas certas, o que é que aí vem? Como é que nós vamos encontrar dinheiro para responder a todas as pessoas? E, portanto, eu acho que os anúncios que têm vindo a ser feitos são anúncios de quem quer umas eleições, e eu acho que não é útil para o país que houvesse eleições, e como o PS tem dito, está disponível para as negociações que se impõem. Eu não sou favorável a esse entendimento que há aqui uma ação eleitoralista do Governo, porque o horizonte do Governo é de 4 anos e, portanto, não será os próximos 6 meses. E de resto, eu acho que as medidas que têm... Fazias um comentário relativamente ao cenário macroeconómico que foi apresentado aos partidos da oposição, e que isso terá sido mais longo do que o normal, mas a verdade é que eu não me recordo desse tipo de informação ser facultada. Sempre. Não, eu tive as funções antes do verão. Portanto, eu tive foi facultada agora e vai... Eu tive funções em que acompanhei isso muito bem. Pronto, mas não com este... As negociações começavam em julho, onde se apresentava o cenário macroeconómico. Em setembro fazíamos reuniões onde apresentávamos já algumas das propostas que haveríamos de apresentar, de entregar ao Parlamento. Não sei se esse será, será o ponto essencial. Cada circunstância. Relativamente, porque também não se pode exigir, quer dizer, entrega-se, estamos a fazer uma negociação, entrega-se a informação que é necessária para os partidos fazerem a sua avaliação e depois fazerem as suas propostas. Era muito difícil, porque mas a o verdade Pacto de Estabilidade foi entregue em abril e este Governo assumiu que era exatamente assim, nem sequer o reviu, e, portanto, não era muito difícil encontrar a previsibilidade. Mas eu creio que a questão da entrega e do tempo é suficiente até à entrega do Orçamento do Estado, e, portanto, acho que se criou um caso sem ter que ser um caso. Mas, de resto, e para resumir, eu acho que é positivo nós, se avançarmos com algumas das reformas, em particular na reforma dos impostos, e se puder haver uma aproximação entre o PS e o PSD que beneficie os mais jovens. De resto, eu não vejo a ação do Governo como uma ação de anúncios. Eu vejo como uma intenção de fazer as reformas que são verdadeiramente essenciais. Deixa-me só corrigir uma coisa. Não é que beneficia apenas os mais jovens. É preciso dar resposta a todas as gerações. Mas se há pessoa que defende a solidariedade intergeracional, sou eu. É por isso que este é o tema amarelo. Eu acho que há espaço para fazer esse processo de entendimento. Não concordo com aquilo que se diz relativamente ao Governo estar a fazer uma campanha eleitoralista quando não se avizinham eleições. E, aliás, o entendimento dos últimos dias parece que vai no sentido de haver um acordo para a aprovação do Orçamento do Estado, e creio que é, portanto, um tema a revisitarmos nas próximas semanas, mas... Visitaremos, porque eu acho que... Mas saímos daqui com uma perspectiva mais positiva. Termos de estabilidade e um orçamento aprovado. Sim. Como governar é também procurar, e ainda por cima, quando há um governo tão minoritário como este, procurar as pontes que sejam possíveis para a sua aprovação. Não podem pedir ao Partido Socialista também que reveja as suas linhas programáticas e aprove qualquer orçamento. Portanto, vamos aguardar para ver o que sai destas negociações. Sim. E por isso mesmo que temos 2 minutos para concluir este nosso programa com o nosso tema verde. Hoje eu julgo que concordamos completamente que o debate a que assistimos foi um debate onde venceu nos Estados Unidos. Kamala Harris. Onde vence Kamala Harris, mas mais importante que isso, vence mesmo a democracia e demonstra Kamala Harris na atitude que tomou neste debate, que em democracia nós nunca desertamos dos momentos mais difíceis, e perante tantas inverdades, tantos factos criados, tantas mentiras de Trump, Kamala Harris nunca perdeu
a sua postura combativa, assertiva, clara, de dizer ao que vem, mas também de desmontar os argumentos de Donald Trump. E eu acho que isso é um bom sinal para os Estados Unidos, mas é um bom sinal para a União Europeia e é um bom sinal, no fundo, para o mundo. Eu acho que o último mês e meio foi otimista para o Partido Democrata e para a democracia nos Estados Unidos. Penso que é inegável que uma vitória de Kamala Harris interessa bastante não só a Portugal, mas a toda a União Europeia. Tens que explicar ao para líder as parlamentar relações do PSD transatlânticas que nós, enfim, que queremos fomentar e que queremos aproximar. E creio que o debate, o último debate entre Donald Trump e Kamala Harris, podemos ver uma mulher determinada, com uma visão para os Estados Unidos, e sem medos perante uma pessoa, uma figura causadora sempre de algum medo e de algum desconforto. Eu fiquei muito satisfeita em ter visto a postura e a atitude de Kamala Harris, que, enfim, sobressaiu inclusivamente houve comentadores na Fox News, no fundo a criticarem o desempenho de Donald Trump. Portanto, eu espero que a Convenção Democrata e agora o debate servem aqui de elan para os próximos meses, os próximos 2 meses, e que haja uma vitória da democracia nos Estados Unidos. Kamala Harris. Obrigada por terem estado neste artigo 2º. Voltamos na véspera da próxima sessão plenária em Estrasburgo. Este é o programa que apresentamos para discutir democraticamente os nossos pontos de vista. Até lá, continuem a acompanhar-nos nas redes sociais. Até breve.